E são meus convidados Pedro Costa Félix e Paulo Gonçalves. Meus senhores, muito bom dia a ambos e obrigado por estarem presentes neste mercado global. Começando, Pedro, pelo tema de Espanha e essencialmente pelas medidas anunciadas por Mariano Rajoy. A verdade é que, e já vamos olhar para as medidas, mas começando pelo o timing do anúncio. 2 dias antes temos um Eurogrupo, um dia antes temos um Ecofin. A verdade é que oficialmente a Troika não está em Espanha, mas também é verdade que o governo espanhol está a seguir aquilo que lhe é dito. Sim, exatamente. Acho que era um engano pensar-se que o dinheiro que ia ser emprestado ao sistema bancário espanhol ia ser sem condições, como algumas pessoas, principalmente em Espanha, pensavam que era esse o caso. É natural que estas medidas tenham que ser implementadas pela mesma razão que foram implementadas em Portugal e noutros países que estão intervencionados. Ou seja, se tudo estivesse bem, não era preciso dinheiro. Como tal, as medidas de contenção, as medidas de abaixamento do déficit, prende-se precisamente para corrigir desequilíbrios na economia espanhola. Paulo, olhando para algumas dessas medidas, nomeadamente aquelas que têm maior visibilidade, o aumento do IVA para 21%, o corte dos subsídios de Natal dos funcionários públicos, a perda de algumas regalias, nomeadamente para a compra de casa e etc., parece-lhe que são suficientes nesta altura para que a economia espanhola no seu todo evite um pedido de ajuda não apenas direcionado para a banca do país, mas para toda a economia? Eu penso que no curto prazo serão suficientes, terá tudo à espera das reuniões de outubro e de novembro do Eurogrupo. E eu acho que acaba por ser uma cedência do governo espanhol às pressões que tinham vindo a ser feitas primeiro pelo FMI já em meados de junho e depois também no discurso que o Mário Draghi fez quando o anúncio de corte de taxas, em que foi bastante negativo para a Espanha, e acho que acabou por forçar o governo espanhol a anunciar estas medidas, dadas as pressões que eram cada vez maiores. Ainda assim, tem-se falado muito sobre o tipo de medidas, nomeadamente que os países auxiliados externamente têm tomado, mas a verdade é que se olharmos para a questão da Grécia, a Irlanda, Portugal e agora também a Espanha, as medidas tomadas por cada um destes países têm sido muito idênticas. Sim, e basicamente as que agora foram tomadas eram as que tinham sido já anunciadas pelo FMI como sendo obrigatórias em meados de junho. Ou seja, ganhou-se algum tempo, mas basicamente teve de se fazer o mesmo que se fez nos outros países. Pedro, a estratégia passa por, precisamente, e pegando aqui na deixa do Paulo, copiar aquilo e adaptando naturalmente à realidade de cada país, mas copiar aquilo que tem sido feito de bom pelos outros países? De bom. Essa é a pergunta, não sabemos ainda. Vantajoso, não é? Teoricamente, pelo menos. Ou seja, a receita acaba por ser a mesma, que é, ou seja, há duas formas imediatas de reduzir o déficit. Ou se aumenta exponencialmente a competitividade ou se baixa o preço de produção. Como não existe receitas milagrosas para, de repente, se descubra ouro ou qualquer tecnologia alien de um dia para a noite que foi deixada ali na esquina, para se corrigir estes desequilíbrios, a forma mais imediata, como o Paulo está a dizer, no curto prazo, é precisamente o abaixamento da despesa e, em particular, dos salários. Por isso, a receita, tendencialmente, irá ser sempre a mesma. Se pensarmos que a banca espanhola fica para já, pelo menos, com o problema de liquidez resolvido, depois é preciso resolver problemas graves, estruturais que atingem a economia espanhola. O desemprego, por exemplo, é um dos mais visíveis, o crescimento que também está nulo. Como é que se resolvem esses problemas? Vamos ter uma banca agora com liquidez mais interventiva, novamente? Sinceramente, acho isso muito difícil. Eu acho que estes 60 mil milhões, sensivelmente, são suficientes, é um balão de oxigênio para que se consiga ter uma visão mais clara de qual que é a situação do próprio governo, da própria Espanha, no conjunto das suas comunidades. Porque esse é um problema que ainda é muito sério e ninguém, mesmo em Espanha, ninguém sabe exatamente quanto dinheiro é que está em dívida, de que forma é que está essa dívida, se está escondida, se está em empresas privadas que são detidas ou têm contratos de fornecimento dependentes do poder político. Por isso, na minha perspectiva,
A questão destes 60 mil milhões, e como o Paulo dizia, é apenas temporário. Mais dinheiro, tenho a certeza, mais medidas vão ser necessárias. Se me permite aqui só uma à parte, provavelmente o que nós aprendemos nos últimos 5 anos, ou 4 anos para ser mais preciso, com a crise grega, irlandesa e portuguesa, é que provavelmente a solução não assenta única e exclusivamente do lado da austeridade. E já é claro, esta medida de passagem direta ou seja, de apoio direto ao setor privado, ou seja, não passando pelo governo, já é indicador daquilo que das grandes alterações, as alterações de mentalidade nos planos de assistência. Quando foi anunciado, Paulo, depois do encontro, primeiro do Eurogrupo e depois aprovado pelo Ecofin, de que Espanha teria mais um ano para reduzir o déficit e dito pelo próprio Luís de Guindos, os juros seriam provavelmente mais atrativos, talvez até abaixo dos 3%, levantou-se aqui uma onda de contestação dos outros países que estão a pagar nesta altura mais pela ajuda externa. A questão que se colocou na altura e que eu coloco agora é: Espanha, apesar das dificuldades, apesar das pressões, fez um bom acordo? Eu penso que fez um bom acordo, mas também penso que os outros países vão mais tarde ou mais cedo beneficiar. Provavelmente hoje ou ontem já anunciou que a Irlanda já está a negociar, e eu penso que Portugal conseguirá negociar, mas provavelmente só para o ano que vem. Terá de ter uma boa execução este ano para depois poder ser dado ou mais tempo ou eventualmente também uma melhoria na taxa de juros que tem de pagar. Tendo por base que os mercados normalmente reagem sempre às declarações dos líderes políticos de cada país, ainda por cima falando de um país auxiliado como Portugal, mas faz sentido o Ministro das Finanças reiterar que Portugal não precisa de um alívio de mais prazos ou prazos mais longos para cumprir com os seus objetivos? Eu penso que, por postura negocial, penso que é importante, uma vez que quererá-se dar a ideia de que está tudo a correr bem e que 2012 terá uma boa execução. Eu penso que mesmo, por exemplo, o Mário Draghi mais uma vez também disse que Portugal não deveria alargar os prazos para continuar a demonstrar confiança aos mercados. Portanto, eu penso que é nesta altura essa postura, sobretudo negocial, que se está a tentar para que no ano que vem fazer-se estas alterações ou de prazo ou de taxas de juros. Ainda assim, Pedro, a execução orçamental e com a ajuda do Tribunal Constitucional também à mistura, podem trocar um pouco estas contas? Trocam, de certeza. Essa questão do Tribunal Constitucional obriga Vítor Gaspar a fazer mais trabalho de casa? Eu acho que, sem dúvida, mas a questão que é mais pertinente nem é tanto a questão interna como a questão política, e vamos chamar-lhe questão política, que na minha opinião é meramente político. Por um lado até há comentadores que acham que isso até foi bastante vantajoso para o Governo, que arranjou uma desculpa da falta de concretização orçamental, mas o problema mais grave que eu acho que se depara a economia portuguesa não é tanto com a capacidade de execução, é sim com os fatores externos que irão ter um impacto muito grande na concretização dos nossos planos. Nomeadamente estou a falar no que está a acontecer em Espanha. A Espanha é ainda o nosso principal parceiro de trocas comerciais e, estando em Espanha à beira de ser intervencionado, à beira de ser reestruturado, vai haver muitas coisas que nos irão afetar diretamente. E esse, na minha perspectiva, é provavelmente o obstáculo maior à concretização do plano da Troika. Se olharmos para os dados que foram conhecidos ontem dos depósitos dos depósitos dos bancos junto do BCE, acaba por ser o reflexo de que a banca europeia no seu todo vai ser... A questão que se coloca é a banca no seu conjunto, toda junta a trabalhar para o mesmo fim, é um cenário para já um pouco além, um pouco distante, porque vemos os bancos a preferirem não emprestar dinheiro entre si, a preferirem deixá-lo junto do BCE mesmo sem qualquer remuneração. Esse volta ao início das nossas várias conversas, há quase 2 anos, que tem a ver com a gênese deste problema. Não é a gênese, uma das consequências deste problema, que é a falta de confiança no sistema financeiro e entre os intervenientes do sistema financeiro. Se eu não confio no meu parceiro para lhe emprestar dinheiro ou para depositar dinheiro com ele, então prefiro não ter dinheiro absolutamente nenhum e estar guardado na caixa forte central. E esse, para mim, é a razão de ser desta dificuldade que nós vivemos. Além disso, os bancos estão hoje, que é um segundo aspecto, estão hoje também com grandes necessidades de reforço de capital.
do Core Tier 1 e dos rácios de transformação. Por isso, só vão ser sempre muito cuidadosos para não terem um percalço que lhes pode estragar a avaliação perante a Troika ou perante o mercado. Paulo, partilha da opinião do Pedro? Eu penso sim, penso que neste momento existe um risco, sobretudo moral. Os bancos não querem correr qualquer tipo de risco reputacional de emprestarem a uma instituição de um país que eventualmente entra em dificuldades e por isso vão estar sobretudo preocupados com a estabilidade, com a segurança dos seus ativos, mais do que com a própria rentabilidade. A banca tem sido o centro das atenções desta crise financeira, mais uma vez volta a ser o centro das atenções e pelas piores razões, diria eu, este caso do LIBOR, que envolve o Barclays, acabou por envolver também a Fed, que hoje, como vimos, vai apresentar documentos que comprovam aqui alguns pontos. Antes, e já vamos ver quais são, antes de olharmos para a questão da Fed, a questão que eu coloco é: voltou a ser marginalizado e melindrado este sistema financeiro com mais este caso? Eu penso que volta a ficar com uma má opinião pública, que já é bastante negativa face aos banqueiros e que... Mas não é só a opinião pública, ou é, Paulo? Se olharmos para o processo em si. Não, o processo é bastante negativo, mas se a opinião pública já estava bastante descontente com os banqueiros, hoje em Espanha saiu um inquérito onde era uma das principais preocupações dos espanhóis é a situação do sistema financeiro, à frente da educação dos filhos e de mais outros critérios bastante importantes. Vemos que a opinião pública já tinha uma opinião negativa, ainda fica mais negativa com escândalos como este, que pelos vistos arrastam desde 2005. Pedro, não sei se a sua opinião é a mesma, eu uso a deixa de um telespectador do ETV que há dias dizia num dos nossos programas com chamadas telefónicas, ou Assembleia Geral, que pedia ao convidado para explicar o que é que se passa com a banca. Ouve-se falar das incertezas na banca, dos processos que há e que envolvem a banca, mas ninguém explica em concreto o que é que faz a banca. O que é que faz a banca, Pedro? Fico surpreendido com este processo, com este caso LIBOR. E com este caso LIBOR, na prática fiquei porque é subentendido que exista uma moral no trabalho e no comportamento das instituições financeiras. Mas nos corredores da banca, é sabido. Antes de entrarmos a responder a isso, a LIBOR é uma banca, é uma taxa que é uma média das taxas praticadas interbancos. Por isso, o mecanismo em si não tem nada de errado. Eu posso dar o rate ou a taxa e eu, o banco é que indica a taxa, é que eu me estou a financiar ou estou a financiar outros bancos. E aí, por isso é que há um conjunto de bancos para que exista uma média e para que discrepâncias seja amenizada. Provavelmente, não sei, o que está errado é que havia um número muito reduzido de participantes a comunicarem as suas taxas. Okay? Eu não estou aqui a tentar desculpar, muito longe disso, é apenas tentar dar aqui uma ilustração do que é que realmente é, o que é que significa a LIBOR. O que estes senhores, aparentemente, o Barclays e outras entidades estão a fazer é que contavam ou declaravam a taxa um valor mais baixo, neste caso concreto, um valor mais baixo, para terem eles próprios, em fontes terceiras ou em relações terceiras, mais benefícios. E isso é claramente errado. Isso é um conflito de interesses. O que está, como a mim me parece, é que demorou tempo demais, a partir de 2008 já era conhecido, deveria ter sido intervencionado. E isso sim é o que está em causa. É a forma de regulação e a forma de controlo efetivo. Mais uma vez a supervisão e a forma de controle interno também, não vamos pôr apenas as culpas no regulador, a forma de controle interno. Okay? E essa é a parte mais relevante. E claramente tem que ser alterada. E provavelmente, na minha modesta opinião, deverá envolver aumentar o número de participantes no estabelecimento, ou na definição, melhor dizendo, da taxa interbancária. Okay? Esse é o ponto. Em relação ao seu espectador e à questão que me fez, a perspectiva para mim é muito simples, e acho que da outra vez que eu estive aqui consigo falamos sobre isso. A banca hoje é o mal da fita, ponto. É batido porque não empresta dinheiro, batem-lhe porque tem 3 ou 4 escândalos, batem porque teve lucros excessivos, batem porque teve prejuízos excessivos, porque não fez o trabalho de casa, porque não fez não sei o que mais. Ora bem,
é preciso esquecer que o sistema financeiro e o sistema bancário em particular, respondendo diretamente à pergunta desse espectador, ou tentando responder à pergunta desse espectador, o sistema bancário é, digamos assim, como o circuito sanguíneo no corpo humano. Quer dizer, sem ele, a economia moderna não funciona. Como tal, é natural nestas alturas de crise, em que os holofotes estão totalmente virados para o sistema financeiro, encontrei mais casos. Daí ter recorrentemente chamado mais a atenção a isso. E a estatística que o Paulo estava a referir, de que para os espanhóis a maior preocupação é o sistema financeiro acima da educação dos seus filhos ou acima da segurança, da sua própria segurança, só ilustra uma coisa, que é um tema recorrente na vida do comum cidadão que precisa da banca como todos nós, mas não depende da banca para viver, nem pensa na banca todos os dias. Apenas o faz porque todos os dias é lembrado que isso acontece. Paulo, faz sentido falar numa nova forma de calcular a própria LIBOR, a fixação da LIBOR? Não, eu penso que o Pedro tem razão. Se houver mais intervenientes e houver um sistema de controle, mesmo interno às instituições, para evitar manipulações como esta, eu penso que o sistema de cálculo que existia já estaria a funcionar corretamente. Senão não se poderá chamar LIBOR. Senão. Terá que ser a taxa diretiva e vai ser o Banco Central que irá definir a taxa. A Fed vai conseguir esclarecer o Congresso norte-americano, vai conseguir mostrar, tal como já foi dito por uma fonte da Reserva Federal de Nova Iorque, que efetivamente no final de 2007 teve conhecimento de que haveria irregularidades com a LIBOR, mas que sugeriu uma reforma dessa mesma taxa? Eu penso que sim, e penso que também uma das razões porque eles não atuaram foi que logo a seguir houve a crise de 2008 e não quiseram provocar mais um problema no sistema financeiro que basicamente colapsou em termos de empréstimos com o caso da Lehman e se fossem gerar mais este escândalo provavelmente ainda iria gerar mais problemas de financiamento à economia. Penso que foi a razão principal por não terem feito nada de forma mais célere. Entramos, passando além da irregularidade, entramos na questão mais ética, Pedro. Olhando para o tsunami que foi esta crise que começou com o subprime nos Estados Unidos, que há 5 anos atrás, que visou a banca, que depois, podemos dizer, massacrou muitos dos bancos mundiais. É ético, partindo do princípio que um banco como o Barclays toma este tipo de decisões para tentar afastar-se um pouco dos holofotes, dos mercados, das atenções que ainda há pouco falava? Ou seja, ao dizer que estava a pagar taxas mais baixas, provavelmente o balanço acabava por ser mais favorável, o próprio balanço. Não, está totalmente errado. Do ponto de vista de ético, do ponto de vista de procedimentos e do ponto de vista de negócio, está errado. Tanto está errado que os acionistas despediram, efetivamente, o chairman e o CEO e o COO, o Chief Operating Officer, que eram as entidades, que eram as pessoas, os cargos responsáveis pelo controlo e pela implementação destas medidas, que falharam. E o Sr. Bob Diamond perdeu 20 milhões de bónus. Tudo bem que pode ter ganho outros tantos, mas teve consequências. Olhando para... Essa é a questão moral. A resposta moral é essa. Moralmente é errado, do ponto de vista de negócio é errado, e a única vantagem que houve é que houve uma correção, ou seja, irá haver correções ou alterações ao sistema e houve claramente uma penalização dos responsáveis, que é um modelo provavelmente muito distinto daquele que nós assistiríamos na Europa do Sul, por exemplo. Paulo, nada justifica este tipo de operações? Não, penso que não. Nada justifica e efetivamente têm de ser criados mecanismos internos a todas as instituições para impedir a repetição de factos iguais a estes. Olhando ainda para os Estados Unidos, mas para a earnings season, relativa ao segundo trimestre deste ano, começou mais uma apresentação dos resultados e a grande atenção dos investidores e dos analistas é perceberem se, através dos resultados das empresas e dos resultados que são refletidos, se a economia, a maior do mundo, está já a dar sinais mais sólidos de recuperação. Pode entender-se pelos resultados, ainda foram poucos até agora, é um facto, mas... a expectativa é de que possam dar sinais mais fortes neste segundo trimestre? Eu penso que não. A economia americana está a desacelerar. Terá crescimentos provavelmente abaixo dos 2% e, portanto, os resultados das empresas devem refletir isso. A haver alguma reanimação, provavelmente só mais para o final do ano,
embora também possa vir a ser contrariada pela diminuição das despesas públicas que vão ter de ser efetuadas, quer seja através dos tais cortes automáticos implementados pelo Congresso, seja por qualquer outra negociação bipartida entre os republicanos e os democratas. Pedro, temos assistido aqui a algum agravamento dos receios por parte dos analistas, por parte dos investidores, as pessoas ligadas aos mercados acabam por recear. Vemos o Paulo falou do abrandamento dos Estados Unidos, temos também a China a dar sinais de abrandamento. É caso para se fazer ou se preparar os alarmes para depois se fazer soar? Ou já estamos a assistir à parte do início da recuperação? Não sabemos. Resposta direta, não sabemos. Agora, o que nós sabemos é claramente os dados históricos do que se passou até agora apontam para um abrandamento, mas como nós vimos, por exemplo, semana passada, já está a haver medidas dos bancos centrais anticíclicas com o abaixamento da taxa de juros. E isso, aliado a uma flexibilização do crédito na China, tudo indica que a segunda metade, o quarto trimestre deste ano, já se consiga verificar uma inversão da tendência de crescimento. Agora, tudo isto está dependente da economia global como um todo. A China não é isolada, os Estados Unidos não são isolados e a Europa não é isolada. Está tudo envolvido. Irá estar tudo muito dependente da confiança que uma resolução, nem sequer a resolução, que o alinhamento de uma potencial saída ou resolução da crise na zona euro pode ter no consumidor americano, que por sua vez tem na produção na China, simplificando as coisas. Pedro Costa Félix, Paulo Gonçalves, muito obrigado pela vossa participação neste mercado global.